Pessoal, vamos agora iniciar o nosso estudo acerca do concurso de crimes, tá? Trazendo primeiramente para vocês o conceito, né, sobre o que seria o concurso de crime. Ele dá-se quando, mediante uma ou mais condutas, sejam essas condutas ações ou omissões, são praticados dois ou mais delitos. Então, é preciso que vocês lembrem do que é o conflito aparente de normas, para que vocês não confundam concurso de crimes com o conflito aparente de normas, tá? Então, você precisa delimitar as hipóteses que caracterizam o concurso de crime para não confundir com os casos em que ocorre o conflito aparente de normas. Então, por exemplo, se uma pessoa saca uma arma de fogo e aponta essa arma de fogo para um casal, tá? Toma da mulher a bolsa e do homem o relógio. Nós temos aqui dois crimes que vocês vão ver já já aqui. Nós temos dois crimes em concurso formal, porque foi mediante uma só conduta, nós tivemos dois delitos. Agora, se uma pessoa invade uma casa, tá? Invade uma residência e no interior desse imóvel se apropria de algum objeto de valor, furta algum objeto de valor, ele vai estar cometendo um só crime, porque o furto absorve o crime de violação de domicílio. Então, como vocês já estudaram conflito aparente de normas, né? Conflito aparente de normas, ele acontece se houver um só fato ou uma só conduta, como nesse exemplo que eu dei da residência. E sobre esse fato ou essa única conduta, aparentemente nós poderíamos aplicar mais de uma norma penal incriminadora que esteja vigente, né? Mas nesse exemplo que eu dei para vocês, um crime absorve o outro. Por exemplo, esse de furto absorve o de violação de domicílio. E vocês já estudaram isso em conflito aparente de normas em penal 1. Então, eu só quis relembrá-los um pouco para que vocês não confundam com o concurso de crimes, tá bom? Então, na hipótese de serem vários fatos, a gente tem o concurso de crimes, né? É importante ainda, pessoal, vocês terem em mente a distinção entre conduta e ato. A conduta corresponde ao comportamento baseado no verbo do núcleo do tipo penal. Por exemplo, lá no furto, qual é o verbo? Qual é a conduta que é punida? Subtrair. Lá no de extorsão, 158, constranger, né? Então, você tem verbos nos tipos penais, que são os núcleos do tipo penal, que vão definir qual é a conduta que vai ser punida. Já o ato, ele compreende uma fração ou uma etapa da conduta. Imagina que a conduta é o filme. O ato seria uma das cenas, entendeu? Então, para compor uma conduta, às vezes é suficiente apenas um ato, uma cena, e às vezes são necessários vários atos, várias cenas, ok? Então, essa é a diferença de ato e conduta. Conduta é o núcleo do tipo penal que está descrito na norma penal, tá? É importante vocês terem em mente essa diferenciação,
Porque existem infrações penais que a conduta ela pode ser dividida em vários atos, tá? E nesse caso, a unidade de ação ou da omissão, né, ainda que decorrente de vários atos, vai determinar a existência de um único delito. Vou dar um exemplo. No homicídio, por exemplo, a conduta punível, o núcleo desse tipo penal é matar. Agora, matar é uma conduta que pode ser exercida por intermédio de apenas um ato, por exemplo, um disparo de arma de fogo, atingiu o coração, atingiu a cabeça, matou. Ok, a conduta foi realizada por meio de um único ato. Mas também o matar pode ser realizado por inúmeros golpes com um instrumento contundente na cabeça da vítima, até que produza um traumatismo craniano, encefálico. E aí eu tenho também um crime único, apesar de vários atos, ok? Então é importante ter isso em mente. Vamos agora falar, eu vou apresentar para vocês as espécies, tá? O nosso Código Penal reconhece 3 formas distintas do concurso de crimes. Ele reconhece a existência do concurso material ou real, que está previsto no artigo 69, o concurso formal ou ideal do artigo 70, e o crime continuado, que é o do artigo 71. No concurso material, como eu coloquei para vocês, o agente realiza 2 ou mais crimes mediante 2 ou mais condutas. Já no concurso formal ou ideal, o agente realiza uma só ação ou omissão e produz 2 ou mais resultados, ou seja, ele tem apenas uma só ação ou uma só omissão. Então, através de uma só conduta, ele produz 2 ou mais resultados. No crime continuado, os delitos são cometidos de modo que um se entende como continuação do outro. E para cada uma dessas modalidades, que nós vamos vê-las individualmente, né? Para cada uma delas existe um critério para a imposição da pena, tá? Então, no concurso material, as penas impostas são somadas. Já no concurso formal e no crime continuado, em regra, é aplicada somente uma pena, aumentada dentro de parâmetros que são previamente definidos pelo legislador, né? Que é o sistema do cúmulo jurídico ou o sistema da exasperação. Vamos verificar cada um deles, tá? Vamos começar falando do concurso material ou real, que está presente no artigo 69 do Código Penal. O que diz o artigo 69 caput do Código Penal? Ele diz que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão ou detenção, executa-se primeiro aquela, ou seja, primeiro a de reclusão. Vamos lá. Então, o concurso material, como eu coloquei para vocês, ele acontece quando o agente, mediante 2 ou mais condutas, sejam essas condutas dolosas ou culposas, não importa, ele vai praticar 2 ou mais crimes. Sejam esses crimes idênticos ou não. Se esses crimes forem idênticos, nós temos o concurso material homogêneo. Se esses crimes não são idênticos, nós temos o concurso material heterogêneo.
Antes de tratar com vocês o que são crimes idênticos, eu vou apresentar para vocês um esquema sobre o concurso material, tá? Nós temos, então, portanto, deixa eu colocar aqui o pincel marca-texto. Nós temos mais de uma ação ou omissão. E para cada uma dessas ações ou omissões, ou seja, para cada uma dessas condutas, eu tenho mais de uma conduta. Mais de uma significa que eu preciso de pelo menos duas. Aqui está simbolizado com 3, mas poderiam ser apenas 2, tranquilamente. Poderiam ser 4, 5. Para cada conduta, eu tenho um resultado. Para cada uma dessas condutas, eu tenho a prática de um crime, tá? O resultado aqui seria um crime. Então, mediante 2 ou mais condutas, sejam elas dolosas ou culposas, o agente pratica, obviamente, 2 ou mais crimes. Para cada uma delas, eu vou ter um resultado. Se esses crimes forem idênticos, eu tenho o concurso material homogêneo ou concurso real homogêneo. Se não forem idênticos, eu tenho concurso material heterogêneo. Vou voltar aqui, ó. Professor, e o que são crimes idênticos? O que são crimes idênticos, professora? Idênticos são os crimes previstos no mesmo tipo penal. Mesmo tipo penal. Professora, significa que o homicídio simples é considerado idêntico ao homicídio qualificado? Sim, porque ambos estão previstos no mesmo tipo penal. Ambos estão previstos no artigo 121, não é isso? Professora, então, como é que fica a questão do crime, do infanticídio? O infanticídio não está previsto no artigo 121. Então, é um crime de espécie diferente, não é um crime idêntico. Furto simples, que é o do caput do artigo 155, é idêntico ao furto qualificado, porque o furto qualificado também está previsto no artigo 155, no parágrafo 4º. Então, é a mesma coisa do crime de furto de coisa comum, professora? Não. O crime de furto de coisa comum está previsto no artigo 156. Não está previsto no 155. A apropriação indébita, professora, também é um crime contra o patrimônio, mas a apropriação indébita está prevista lá no 168, não está prevista no 155. Ok? Então, crimes idênticos são aqueles que estão previstos no mesmo tipo penal. Professora, qual a consequência? Se existe o concurso material, qual é a consequência? Por que existe essa distinção entre concurso material homogêneo e heterogêneo? Pessoal, essa diferença aqui no concurso material ou real entre homogêneo e heterogêneo, do ponto de vista prático, não tem relevância nenhuma, tá? Porque não importa se o concurso é homogêneo, material homogêneo ou material heterogêneo. Sempre vai ser adotado o mesmo critério, que é o sistema ou critério do cúmulo material. O que significa isso, professora? Critério do cúmulo material. Significa que as penas serão sempre somadas. Sempre somadas. Tá?
sempre somadas. Então, por exemplo, o agente cometeu, mediante mais de uma ação ou omissão, ou seja, mais de uma conduta, praticou um crime de homicídio contra um pai e depois cometeu um crime de estupro contra a filha ou a esposa ou o filho. Nós temos duas ou mais condutas, né? E aqui o que é que vai acontecer? As penas devem ser somadas. As penas pelos crimes deverão ser sempre somadas. Esse é o critério do cúmulo material. Cuidado, pessoal, que o artigo 76 do Código de Processo Penal, ele coloca que para que a gente possa falar de crimes cometidos em concurso material, é fundamental que exista algum vínculo, conexão, vínculo entre os crimes cometidos. Isso porque, professora, o juiz só tem como somar as penas se ele estiver sendo julgado, ambos os crimes estiverem sendo julgados, a pessoa estiver sendo julgada pela prática daqueles crimes no mesmo processo. Se não existir uma conexão entre esses crimes, um vínculo entre eles, vão ser julgados em processos distintos ou em comarcas distintas. Então, não tem por que julgar dentro do mesmo processo, por exemplo, um crime de estelionato que o sujeito cometeu em São Paulo e um crime de homicídio que ele cometeu um ano depois, por um feminicídio que ele cometeu anos depois contra a sua esposa. Não tem conexão nenhuma entre um crime ou outro, então eles vão ser processos distintos. Agora, ele estupra a filha de alguém. Em seguida, o pai dessa pessoa, tentando impedir, ataca o agente e por isso ele mata o pai dessa pessoa. Tem uma conexão entre os crimes. Então, vão ser julgados dentro do mesmo processo. Então, existe essa conexão. Nós podemos falar, sim, em concurso material, né? Nesse exemplo que eu dei, concurso material heterogêneo. Praticou o homicídio, praticou o estupro. Tipos penais distintos. Tá? Então, imagina que, outro exemplo, um sujeito, dentro de um mesmo contexto fático, ele comete o crime de homicídio e, para garantir a sua impunidade, oculta o cadáver. Nós temos ou não concurso material? Temos. Nós temos sim o concurso material, porque ele, mediante mais de uma conduta, praticou 2 crimes. Ele, primeiramente, praticou a conduta do matar, que é a conduta do homicídio, prevista lá no artigo 121. Depois, ele praticou a conduta de ocultar o cadáver, que é outro crime, previsto lá no 211 do Código Penal. Então, ele praticou 2 crimes em concurso material heterogêneo, né? Que são crimes que não estão previstos no mesmo tipo penal. O sistema de imposição da pena decorrente do concurso material traz um simples cálculo matemático, portanto, né? Se o réu cometeu, por exemplo, 2 crimes apenados com detenção, o juiz vai fazer a dosimetria de cada um deles separadamente na sentença e no final ele vai somar a pena das 2 sanções impostas. Se ambos são punidos com reclusão, também soma. Se ambos são punidos com detenção, também soma e ele começa a cumprir tranquilamente, tá? Aqui eu coloquei para vocês a consequência, né? É a soma das penas. Agora, cuidado, porque não podem ser
não podem ser somadas na sentença penas privativas de liberdade de diferentes espécies. Se o agente cometeu 2 crimes em concurso real ou material, mas um deles é punido com reclusão e o outro é punido com detenção, o juiz deve impor as 2 penas, conforme cada dispositivo penal coloca. Então, por exemplo, ele vai cumprir 10 anos de reclusão e depois 1 ano de detenção. No final das contas, existe um somatório, né? Porque vai dar 11 anos, mas é porque, como eu falei para vocês, o juiz ele não pode, na sentença, somar somar penas que tenham naturezas distintas, né? Então, se fossem ambas de reclusão, era só somar e ele começaria a cumprir as penas de uma só vez, né? Como são penas de naturezas distintas, primeiro ele começa a cumprir a mais grave, depois que é a de reclusão, né? Depois, em seguida, ele cumpre a de detenção, tá? Isso é o que dispõe o artigo 76 do Código Penal, tá certo? Acaba que ele vai responder na prática. O que acontece? Na prática acontece isso que eu já falei. A soma das penas. A soma das penas, tá? Se forem reclusão e reclusão, se forem detenção e detenção. Se não forem, ele começa a cumprir uma e depois começa a cumprir outra. Na prática, dá no mesmo, né? Ele vai ter que cumprir as 2. Elas acabam, na prática, sendo somadas. Essa soma só não pode ser feita na sentença quando forem penas privativas de liberdade de diferentes espécies, né? Para efeito de serem calculados eventuais benefícios, né? Por exemplo, progressão de regime. O juiz vai somar todas as penas aplicadas, né? Ainda que decorrentes de diversos processos. Isso vocês vão estudar melhor em execuções penais, tá? Então, o juiz, ele deve, para fins de verificação, se já pode progredir de regime, aquela porcentagem para progredir de regime, o juiz deve considerar todas as penas que o apenado está cumprindo, né? Coloquei aqui para vocês adotar como parâmetro o total das penas impostas, porque o parágrafo 1º do 69 está tacitamente revogado. Para efeito também de substituição de prisão por penas restritivas de direitos, penas alternativas, lá do 44, o juiz também tem que levar como parâmetro todas as penas que o acusado está cumprindo, seja de um mesmo processo, seja de vários processos. Novamente, não se preocupem tanto com isso agora, porque vocês vão estudar com mais detalhes em execução penal, tá? Se houver acumulação de penas restritivas de direito, a soma, né, a acumulação de penas restritivas de direitos, o réu, né, o condenado, vai cumprir simultaneamente as que forem compatíveis entre si e depois cumpre as demais. Por exemplo, são compatíveis entre si a restritiva de direito de prestação pecuniária e a restritiva de direito de perda de bens e valores, não é? Sim. Então, ele cumpre simultaneamente essas 2 e depois cumpre as demais, tá? E sucessivamente as demais. Limitação de final de semana, por exemplo, etc. Ok?